Naquele dia, o mundo do futebol parou para assistir River e Boca decidirem a Libertadores. E seria o maior jogo da história da competição até o que aconteceu nessa curva. Eu sou Henrique Capella e nesse vídeo o Futiologia vai contar a verdade do que aconteceu no que era chamada de a final do mundo, antes, durante e depois do apedrejamento do ônibus. Você vai saber tudo o que rolou no fatídico 24 de novembro de 2018. O caminho da história começa ainda nas semifinais com o presidente argentino da época. Maurício Macri declarou publicamente que não queria que a final fosse um superclássico, porque por algum motivo ele não seria bom para o país e poderia causar problemas. Quando as semis foram decididas, a ministra da Segurança Nacional da Argentina, que era responsável pela segurança da partida, afirmou várias vezes que o jogo era algo bem menor do que as pessoas imaginavam, e que não precisava de toda aquela atenção que as pessoas estavam dando. E essa fala das autoridades mostrava um certo desprezo do governo com a partida. Mas isso tinha um motivo. Porque uma semana depois do segundo jogo, iria acontecer o G20 em Buenos Aires. E com a bagunça política e econômica que o país vivia, eles sabiam que não iam dar conta dos dois eventos. E a prioridade era o encontro das 20 nações. A logística da partida, que contava com todas as forças de segurança, teve mais de 3 semanas para a organização e contava com mais de 1.500 agentes mobilizados. Mas apesar desse número, tudo foi um desastre, e começando pela logística do trajeto do ônibus, já que eles tinham toda a liberdade para fechar as ruas e avenidas e mesmo assim permitiram que centenas de pessoas ficassem na curva onde o ônibus foi atacado. E além de tudo, ainda teve a forma como a polícia agiu, que foi extremamente nervosa e agressiva, e fazendo com que o clima, que já não era bom, ficasse pior. Muitos torcedores relataram abuso de autoridade, e alguns ficaram feridos no meio dos vários confrontos que aconteceram. Teve bomba de efeito moral, balas de borracha e gás de pimenta. Inclusive foi esse gás que entrou no ônibus. O que passou, Pipa? Tiraram a pimenta toda. Ahí está, bueno, tiraron gas pimienta, tiraron gas, Manuel. ¿Qué sé? Bueno. Mas quem foram as pessoas que atacaram o ônibus? Essa parte começa na sexta-feira de manhã, véspera do jogo, quando a polícia fez uma operação de última hora e nela prendeu Héctor Godoy, mais conhecido como o Caverna. E que apesar desse nome de personagem do Chaves, ele é simplesmente o líder da maior organizada do River e uma das maiores do mundo, Los Borrachos del Tablón. Na casa dele foram encontrados mais de 7 milhões de pesos argentinos e 300 ingressos da final, que seriam para os borrachos. E por causa disso, os integrantes da barra estavam tão agressivos e incontroláveis naquele dia. E além de revidar a polícia, eles ainda lideraram um ataque na curva. E jogaram de tudo, viu? Até papel higiênico. Era quase como se dissessem, se a gente não vê o jogo, ninguém mais vai ver. Mas por que com tanto tempo e tantas acusações que o Caverna já tinha, a polícia resolveu fazer essa operação bem na véspera do jogo, mesmo sabendo que a prisão dele ia revoltar a organizada? O certo é que as autoridades queriam mostrar força diante de todo mundo. E essa operação não foi por acaso, tanto que alguns dias ele já estava solto de novo. E é lógico que ele negou o mando do ataque, mas não é preciso ser nem um gênio moderno para chegar nessa conclusão. E também não dá para botar a culpa de tudo neles, porque a maioria das pessoas que estavam na curva eram torcedores comuns e também jogaram várias coisas. Mas algo que quase ninguém sabe é que o contrário também aconteceu. Após o jogo de ida na Bombonera, o ônibus do River foi atacado pela organizada Xeneize quando já estava chegando no Monumental. E apesar das janelas quebradas, ninguém se feriu, e deve ser por isso que ninguém lembra. E também mostra o quanto que isso é meio que normal por lá. Mas a partir do momento que a cagada já estava feita, a única responsável por tudo que aconteceu dali pra frente se chama Conmebol. Já faz décadas que a entidade é conhecida por um péssimo trabalho e incompetência, mas em 2018 ela se superou.
Só pela Libertadores tiveram os casos do Carlos Sanches, que causou toda aquela confusão no Pacaembu, do Ábila, em que eles simplesmente erraram a contagem de cartão do jogador, do Gadiardo, que mesmo suspenso ficou no vestiário, e do Dedé, que conseguiu ser o primeiro jogador da história que foi expulso de 2 jogos seguidos pela mesma competição. E depois de saber o que aconteceu com o Boca, a federação exigia que o jogo acontecesse, mesmo com jogadores feridos e passando mal. Então ela apresentou uma nota que era assinada pelo seu próprio médico e dizia que o ocorrido não tinha sido tão grave como falavam, e que, segundo ele, os jogadores tinham a mínima condição de jogo. Preste atenção na palavra mínima. Mano, olha como tava o vestiário do Boca. Mas foi baseado nessa nota que a Conmebol queria o jogo de qualquer maneira e até ameaçou dar o título pro River se o Boca Juniors se negasse a entrar em campo. Pipa, no puedes creer lo que pasó, ¿no? Que le den la Copa a River, que tiene tanto peso en la Conmebol que no hacen nada. Bueno, ahí está. E também por causa disso, ela ficou adiando o jogo várias vezes durante a tarde. E deixou as 70 mil pessoas no Monumental esperando por quase 4 horas. Mas agora entra o lado pessoal das confederações. Existe uma guerra de egos entre a UEFA e a Conmebol, e cada uma quer vender o seu continente e a sua competição como se fosse a maior. E eu nem vou me dar o trabalho de dizer quem está ganhando essa guerra. E por isso a Conmebol tem aquela certa dor de cotovelo, e quando viu essa final, ela não perdeu a chance de vender da forma mais fantástica que ela conseguisse. E começaram a dizer para todo mundo que era a maior final da história da América, que era o jogo do século, que ninguém podia perder, que ia ser inesquecível. Enfim, você entendeu. E grande parte da Europa, da Ásia e das Américas iam assistir. E para completar, eles ainda chamaram o presidente da FIFA para ver tudo de perto. E quando a festa estava pronta, o caos começou. Além do ônibus e do confronto da polícia, também começaram as confusões do lado de dentro do estádio. O capitão do Boca indo para o hospital e depois ele mesmo falando que ia jogar. Aí veio o Tevez e disse que não iam jogar porque estavam sendo forçados. E todo mundo querendo saber se ia ou não ter jogo. Do nada, o presidente e toda a comitiva da FIFA vai embora. E as ruas também não estavam muito amigáveis. E no meio de todo esse pandemônio, a Conmebol ainda queria passar a imagem de que estava tudo sob controle. No verdadeiro estilo, sorriam e acenem. E ainda tinha o lado financeiro da final, já que ela envolvia vários milhões de dólares, com contratos de TV, patrocinadores e anunciantes. Só para ter uma ideia, a média de 1 segundo de anúncio durante a partida ficava em torno de R$200 mil. 1 segundo. Fazendo uma conta rápida, um intervalo de TV dura normalmente 30 segundos. Então, para anunciar durante o intervalo daquele jogo, custava mais ou menos R$6 milhões. E cancelar a partida significava perder dezenas desses milhões. Mas depois de tanta discussão e atraso, a Conmebol finalmente tomou coragem e cancelou a partida no sábado e transferiu para o domingo. Só que causou ainda mais confusão, porque todos os jogos do Campeonato Argentino no domingo foram cancelados. E mesmo assim o Boca dizia que não ia entrar em campo de jeito nenhum. Acabou que os dois times nem saíram do hotel e os poucos torcedores que foram para o Monumental foram enganados de novo. Depois disso, ninguém sabia onde ia ser o jogo e o Boca ainda queria levar a taça no melhor estilo fluminense, levando para o tapetão. Mas o pedido foi logo negado e começou mais outra confusão, dessa vez para decidir onde que o jogo ia acontecer. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Montevidéu, Santiago, Doha, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Nova York, até que finalmente chegaram no Bernabéu em Madrid. Daí todo mundo sabe o que aconteceu. Língua do Benedetto, gol do Prato, expulsão, gol do Quinteiro, gol do Pitti e River campeão. Mas a questão aqui é o que aconteceu em Núñez, porque foi a partir dali que o mundo todo soube da bagunça que tá a nossa federação. E a Conmebol passou essa vergonha mundial junto com a Argentina. E o negócio foi tão feio que a Argentina cogitava ser sede da Copa de 2030. Mas depois de tudo isso, essa ideia foi completamente cancelada. Bom, e essa é a verdade sobre o Super Clássico que não aconteceu. Se você gostou da história e quer receber outros conteúdos, já segue a gente tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Então já se inscreve aqui, beleza? E dá aquela moral deixando o like nesse vídeo e compartilhando com os amigos. Valeu pela companhia e até a próxima aqui no Futilogia.